Olá, você! Chega pra cá! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no exterior. Aqui você tem informações que fogem do lugar comum. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, e assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Este mês de dezembro, como meu presente de Natal para você, estou fazendo uma série especial sobre Portugal. Eu tive coragem de fazer isso, gente. Bora viajar? Então hoje vamos para Braga, em Portugal. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Com mais de 2000 anos de história, Braga é a cidade mais antiga de Portugal. Encantadora e interessante, Braga tem um cenário medieval e religioso que se mistura com uma vibe jovem e empreendedora. E é lá que vive há 4 anos a paulistana Simone Bergamin. Tudo bem, Simone? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Simone, me conta aí por que você resolveu sair do Brasil e por que escolheu Braga. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui, poder contribuir aí com o seu trabalho. Estou muito feliz mesmo e vamos lá, vamos falar então como é que eu vim parar aqui, né? Mesmo porque a minha história é um pouco diferente, né? Porque afinal de contas eu nunca pensei em sair do país, nunca pensei em sair do Brasil. Nunca foi um projeto na minha vida e nunca foi um sonho meu sair do Brasil, mesmo porque as coisas sempre correram muito bem lá. Então, o que aconteceu? Em 2017, né, eu era fundadora e diretora de uma administração muito complexa numa fábrica de chocolates que eu fundei em 2013, onde eu passei a franquear, não é? Eu tive todo um processo de criação de marca e passei a franquear essa marca. Então, em 2017, eu estava com 17 lojas. E aí, de repente, chegou num momento que eu fiquei realmente muito cansada daquilo e resolvi vender o meu negócio. Quando eu vendi, né, que eu estava já finalizando o processo da venda da fábrica, eu comecei a pesquisar o que eu faria depois daquilo. E aí eu comecei a falar com alguns amigos meus. E numa dessas eu liguei para uma amiga minha que já tinha trabalhado junto comigo há alguns anos antes, não é? E falei para ela, Fabiana, olha, eu tô pensando aqui em voltar para a área médica, para a área hospitalar, porque antes de entrar e me aventurar no chocolate, eu tive uma empresa de material médico hospitalar. Ela falou assim, Simone, o Brasil tá tão esquisito, tá tão difícil de criar os filhos e tudo, por que você não vai embora? De primeiro momento, quando ela falou você vai embora, eu pensei nos Estados Unidos, por quê? Porque a gente tinha viajado junto, eu com ela, a gente tinha viajado junto anos atrás, para os Estados Unidos. Então a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Eu falei assim, não, mas tem a barreira do idioma, tem toda a parte burocrática de se mudar e eu não vou querer ficar ilegal em lugar nenhum. Ela falou assim, não, mas eu não estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Portugal. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu já tinha vindo para a Europa, já tinha ido à Itália, mas Portugal realmente não estava no meu roteiro. Mas Simone, só uma curiosidade, essa sua amiga morava em Portugal, não, né? Não, ela mora em Natal, nada a ver, não. Ela só viaja muito e sabia que algumas pessoas estavam pensando em vir para cá e tal. E aí me veio, né, com essa ideia. Fui pesquisar tudo no YouTube, nas redes sociais, em tudo. Comecei a pesquisar, inclusive no consulado português, para saber se existia alguma possibilidade de mudança de forma legal. E aí, o que eu fiz? Marquei uma passagem e vim passar 20 dias aqui para conhecer o país. Porque, afinal de contas, eu tenho 4 filhos. E eu precisava saber como que era o país para poder fazer uma mudança nessa estrutura, né? Com uma estrutura familiar grande. E aí vim para cá e escolhi algumas cidades para conhecer. Você foi sozinha conhecer? Não. Na altura eu vim com meu marido. Na época, né, em 2017 eu vim com meu marido e aí a gente visitou algumas cidades, não é? A gente veio explorando mesmo para poder conhecer tudo. O que se achava na internet era muita coisa a respeito de Lisboa, Porto e alguma coisa sobre Braga.
E aí o que acontece? Eu sou de São Paulo, capital, mas eu já morava no interior de São Paulo já há 10 anos. Então, os meus filhos já estavam habituados a uma cidade um pouco mais tranquila, não naquela movimentação de capital. Assim, Lisboa eu já descartei logo de início, pela movimentação que tem, não é? Trânsito, essas coisas todas, e o custo de vida que também é muito mais elevado. Já estava elevado em 2017. Aí vim subindo, né? Cheguei no Porto, fiquei apaixonada pelo Porto. Apaixonada, até hoje eu sou apaixonada pelo Porto. Só que o que acontece? O fato de eu sempre trabalhar fora e estar num país novo, onde eu não tenho apoio de família, de amigos e tudo, eu sabia que eu ia ter que deixar os meus filhos sozinhos por um longo tempo em casa. E o que me incomodava no Porto? Que existem muitos alojamentos locais que estão disponibilizados para turismo, que às vezes está no seu prédio, onde você mora. E isso me incomodava um pouco, de ter na minha vizinhança uma rotatividade de gente que eu não conheço quando eu estivesse fora, quando eu estivesse deixando os meus filhos sozinhos em casa. Por isso que eu descartei o Porto, exclusivamente por esse motivo. E aí eu vim conhecer Braga. E o que me chamou a atenção em Braga? Ser uma cidade realmente extremamente jovem. Então, assim, eu cheguei no centro de Braga, eu só via molecada. E eu tava com os filhos nessa idade, né? Na adolescência. Os 4 eram mais ou menos que idade que eles tinham? O mais velho e o mais novo? O mais velho, na ocasião, tava com 15. O Matheus com 15, Maria Eduarda com 14, o Vinícius com 12 e o Vitor com 6 anos. Então eu cheguei, eu vi aquela molecada na rua, eu enlouqueci, eu falei, é aqui que eu quero. E realmente Braga tem o que as pessoas não sabem, não conhecem a respeito de Portugal é que pelo fato de Portugal ser um país muito pequeno, cidades com 200 mil habitantes, como é o caso de Braga, tem uma estrutura de uma cidade muito maior no Brasil. A gente pode fazer uma comparação assim, por exemplo, que uma cidade de 200 mil em Portugal tem tudo que uma cidade de 800 mil no Brasil tem. Não dá para comparar 200 com 200, sabe? Então eu cheguei, eu falei, bom, é uma cidade de interior, como eu gostaria, existe o turismo, mas ele é mais central. Quando você vai para os bairros vizinhos ao centro, já não tem tanta incidência de alojamentos, essas coisas. E tem também essa coisa dos jovens, e tem tudo na cidade, tem cinema, tem teatro, tem shopping, tem tudo. Então eu acabei escolhendo por conta disso. Mas aí você chegou em Braga com seus filhos, tinha vendido o doce negócio de chocolate, né? E chegou com algum dinheiro, porque tinha vendido, né? Claro, e falou, o que eu vou montar aqui? Como é que foi? Exatamente. E foi muito engraçado, porque assim, eu vim com visto de empreendedor. Portugal dá essa possibilidade de você vir como empreendedor, para você montar um negócio no país. Você tem que comprovar o quê? Uma renda? Você tem que comprovar que tem um dinheiro para empreender? Você tem que comprovar que você tem um rendimento, né? O rendimento não, que você tem uma reserva financeira para aquele negócio, experiência profissional naquele tipo de negócio, que também é importante, né? Porque você não pode se aventurar num negócio novo aqui, você tem que ter alguma experiência. E tem alguns requisitos, como você tem que estar com a empresa aberta em Portugal, conta aberta, ter uma reserva financeira para se manter enquanto a empresa não dá lucro. Então tem algumas regrinhas aí nesse sentido. Mas aí o que eu pensei? Eu falei, bom, vendi minha empresa de chocolates no Brasil, vou montar uma no mesmo segmento em Portugal. Falei, legal, já entendo do negócio, eu falei, vou fazer a mesma coisa. E montei a empresa. Cheguei a montar o negócio. De chocolate mesmo? De chocolate. Montei, abri a cozinha, registrei tudo, registrei marca, tudo direitinho e tal. Só que aí o que aconteceu? Eu cheguei um pouquinho, vou voltar um pouquinho a história, uns diazinhos antes. Claro, a gente está aqui para escutar essa história. Ainda no Brasil, o que aconteceu? Eu buscava no YouTube informações sobre Portugal, só que eu não achava nada que fosse mais didático, mais direto ao assunto, e aquilo me incomodava muito. Às vezes eu queria uma informação e eu tinha que assistir um vídeo muito longo e não chegava onde eu queria. Eu falei assim, eu acho que eu vou começar a gravar. E aí eu comecei no Brasil a gravar a minha preparação para a mudança. Os documentos, o que eu estava trazendo, como foi o processo de visto. Comecei a contar um histórico
dessa mudança, né? Toda a parte de documentação e tal. De uma forma muito didática, muito direta e tal. E comecei a gostar, vi que eu tinha jeito pro negócio. Eu falei, não, eu acho que vai ser legal. Se animou. Sim, e aí foi indo e tal, e foi muito legal, que aí o canal foi crescendo, as pessoas começaram a me procurar para perguntar coisas e tal. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui lá e montei a cozinha, registrei marca, fiz tudo para fazer realmente a fábrica de chocolate rodar em Portugal. Aí o que aconteceu? Eu estava lá muito quieta em casa, já nos primeiros meses, e as pessoas começaram a me procurar para fazer o processo de visto das pessoas, porque eu fiz o meu. Então, como eu fiz o meu e eu ensinava, eu fiz vídeos ensinando as pessoas a fazerem o processo. Só que as pessoas, claro, tem pessoas que acabam procurando alguém para ajudar por 2 motivos. Primeiro, porque não tem tempo. E segundo, porque tem receio de fazer alguma coisa errada. E aí começaram a me procurar para falar, Simone, você fez o seu, deu certo? Eu gostaria que você fizesse o meu. Sim, porque você fez o seu e já estava morando lá, quer dizer, estava certificada que tinha feito tudo direitinho, né? Exatamente. E dentro de um segmento que eu domino, que é de empreender. Então eu não tinha dificuldade nenhuma de montar um plano de negócios de uma área que eu não dominava, porque eu ia pesquisar a respeito do assunto. Então estava dentro da minha expertise aquele negócio. E aí começaram a me procurar e o que aconteceu? Eu não consegui partir com a fábrica de chocolate, eu tive que vender e aí eu comecei a trabalhar efetivamente com assessoria nos processos de pedido de visto. Inicialmente com os vistos de empreendedor, que era o que eu dominava, mas aos poucos eu fui aprendendo sobre os outros tipos de visto. E hoje eu sou especialista em todos eles. Eu tenho um apelido carinhoso que o pessoal me colocou, que eu sou o Google dos vistos. Porque tudo que se refere a visto, o pessoal pergunta para mim. O Google dos vistos, então deixa eu te perguntar, o tipo de visto desde que você chegou aí, né, uns 4, 5 anos atrás e para agora, tem mudado muito o tipo de visto que os brasileiros andam requerendo? É assim, os tipos de vistos mantêm-se os mesmos. Aliás, até deixa eu te perguntar, Simone, desculpa te interromper, que tipos de vistos, assim, de uma maneira bem simples, que tipos de vistos que existem? Tá, eu acho que vale a pena, assim, a gente abordar até para que as pessoas conheçam e saibam quais as opções que nós temos. Como eu falei inicialmente, o D2, que é o visto de empreendedor, que é para quem quer montar um negócio em Portugal. O D7, que é o visto de rendimentos próprios no país de origem. Quando eu falo país de origem, é porque pode ser que você mora em outro país, você seja brasileiro, mora em outro país e tenha rendimentos nesse outro país, também dá certo. Em geral, esses rendimentos podem ser aluguéis, aposentadoria, pensão, algumas vezes por rendimentos a partir de prolabore pela própria empresa. Então tem algumas modalidades de receitas que são aceitas para o visto de rendimentos. Visto de estudante e visto de trabalhador, que aí tem 2 tipos, que é um de trabalho de alta qualificação, que serve para o pessoal de TI ou realmente de muito específicos, né, trabalhos muito específicos, ou então trabalhos mais simples, como por exemplo, que são técnicos também, mas que não são enquadrados nessa modalidade de alta qualificação, que é, por exemplo, um marceneiro, um pedreiro, um carpinteiro, enfim, que aí entra, mas que também tem que ter alguma qualificação. Então, a gente falou do D2, D4, que é o de estudante, D7, que é de rendimentos, D1 e D3, que é o de trabalho, que aí depende do tipo de trabalho. É nesse de rendimentos que entram os aposentados também? Sim, porque a gente sabe, exato. Portugal está recebendo muitos aposentados. É o D7. Exatamente. É o D7. E tem um mínimo que a pessoa tem que ganhar para? Sim, mas é um mínimo tão assim, que é um salário mínimo português, que hoje está em 665 euros, a partir de janeiro 705 euros, tem que fazer essa conversão, mas não é uma coisa tão difícil de se alcançar, por isso que tem realmente muita gente. E por último, o Golden Visa, que é um visto de altos investimentos, que é para quem investe em imóveis a partir de 500 mil euros, fundos de investimento a partir de 350 mil euros, que aí é um outro tipo, é um que dá algumas vantagens em relação ao requerente. Então são esses os tipos de visto que existem e é o que a gente trabalha hoje em dia. Qual é o visto mais pedido pelo brasileiro?
É assim, não existe um critério, porque todos eles são muito procurados, realmente todos eles. O menos procurado é o de trabalho, porque depende de uma empresa contratá-lo de fato à distância, o que é bem difícil. Mas acontece, tem acontecido até com uma certa frequência, mas não em tanto volume quanto o de empreendedor e o de rendimentos. Esses dois são os que mais, assim, são os campeões mesmo. Agora, esses pedidos têm aumentado muito ultimamente, né? Muito, muito, muito. Ainda cabe brasileiro aí, Simone? Que é a sensação que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que cabe. Daqui a pouco não cabe mais brasileiro em Portugal, porque Portugal é pequenininho, vamos combinar. Pois é. Não, realmente, é um país pequeno, mas assim, o último censo de Portugal diz que o país teve decréscimo de população, então ainda cabe. Dá para ver. E falta muita mão de obra qualificada também. Falta muita mão de obra mesmo, principalmente as mais qualificadas. Então cabe sim gente. E claro que o que impacta mais é que os custos, né, acabam subindo, né, entra naquela coisa da oferta, da demanda, e aí principalmente os custos com moradia têm aumentado bastante nos últimos 4 anos. Mas tende agora a estar mais estável. Acho que é mais do que isso, do que está, não sobe não, já chegou num equilíbrio. Nossa moeda está muito desvalorizada, né? Eu me lembro, nossa, não tem tanto tempo assim que o euro era 3 vezes mais, né? O dólar era 2 vezes e o euro era 3. Agora é 7. Quando eu cheguei, estava 3,50, estava nessa faixa. Então hoje está 6,50, tá? Realmente está muito mais. Qual é a imagem que o português tem, assim, do brasileiro? É um bom, nessa história de visto de trabalho, que é um trabalhador, que o brasileiro é bom de trabalho? Sim, principalmente se a gente falar hoje na área de tecnologia, os brasileiros são muito bem vistos em relação ao empresariado português nessa área. Dizem que realmente eles têm muita qualificação, são muito bons realmente no que fazem, contratam mesmo. Mas claro que tem que preencher requisitos mínimos, né? Como realmente ter a experiência na função, falar inglês fluentemente, porque não tem outra alternativa. Então, algumas coisas são realmente relevantes. E seus filhos em idades assim tão difíceis de fazer uma mudança, né? Porque quando é muito pequenininho, você pega, passa a mão e leva. Quando já é adulto, vai se quiser ou até fica, escolhe. Mas adolescente é uma fase. Você estava com 2 adolescentes, 2 pré-adolescentes. Como é que foi para eles? 3? 3, né? Como é que foi para eles? Como é que foi essa adaptação? Ver escola para todo mundo? Então, foi um perrengue, né? Aquilo que a gente fala, foi um perrengue. Na verdade, assim, de primeira vista, eles ficaram muito empolgados, porque afinal, eles nunca tinham saído do país. Então, imagina, foi aquela empolgação, aquela loucura, vamos, não sei o quê. Falei, então, beleza. Só que o que acontece? Todos eles estudaram durante muitos anos na mesma escola, com a mesma turma. Então, assim, tinha um apego com os amigos. E aí, claro que isso foi uma coisa, assim, difícil, né, para eles. Foi uma fase muito complicada. Então, quando chegou, não tinham tantos brasileiros como tem hoje. Teve que ter mesmo uma adaptação, um cuidado nessa adaptação muito rigoroso. Tanto que, assim, nos 6 primeiros meses, eu praticamente eu trabalhava muito pouco e eu ficava muito em casa, porque eu queria acompanhar mesmo muito de perto essa transição deles de lá para cá. Então, é um momento, eu acho que os 6 primeiros meses é um tempo que os pais precisam ficar muito atentos ao que está se passando. E, naturalmente, eles foram criando amigos, eles falam até hoje com os amigos do Brasil, mas muito menos do que antes. Então, assim, cuidar mesmo, principalmente nessa fase de transição, para que eles não fiquem muito apegados aos amigos do Brasil, porque tem adolescentes que a gente vê exatamente isso, que vem para cá, mas continua muito ligado aos do Brasil e acaba não querendo nem fazer amizade com os daqui. E aí, realmente, a coisa fica difícil. Então, tem que ter um acompanhamento muito grande. Eu falo que para imigrar não é fácil. Então, você precisa ter mais do que planejamento financeiro e de todas as vertentes, o psicológico realmente é muito importante.
Talvez seja a fase mais difícil mesmo para uma mudança tão brusca, né? Porque já está mudando tanto, são tantas as mudanças da adolescência. Que dica que você daria, assim, é observar os 6 primeiros meses? Que você diria para os pais? Eu acho que ter uma observação muito rigorosa na questão não só de amizades, não é? Porque tem essa transição de incentivo mesmo, tem que incentivar, tem que controlar mesmo esse tempo de dedicação do adolescente com o contato com o pessoal do Brasil e com o contato com as novas amizades em Portugal. Então tem que ter esse incentivo, e principalmente na parte acadêmica, porque o que acontece é muito diferente. Então o aluno às vezes é nota A no Brasil, assim, top mesmo, e aí chega aqui, ele declina nas notas, e isso causa nele uma frustração muito grande. Então, tem centros de estudo, de apoio, a própria escola também oferece algumas aulas de reforço. Então, tem que ficar muito em cima mesmo, notar o que está sendo dado, né, em termos de conteúdo, ver se é diferente, se ele está conseguindo acompanhar isso. Embora a gente fale a mesma língua, existem muitas variantes e, claro, tem professores que são mais dedicados, outros não. Exato, e tem outros que já não aceitam tanto, e tem realmente alguns casos muito, muito sérios. Se fala muito em xenofobia dentro das escolas, infelizmente, mas é porque a docência em Portugal também já tem uma idade mais avançada, o que é muito difícil de lidar nesse sentido, né? Eles têm uma cabeça bem mais fechada em relação a esse assunto, né? E realmente veio uma debandada de brasileiro para cá de uma vez, né? E voltando um pouquinho no que você perguntou, você falou, claro, especificamente na parte profissional, mas é bom que se diga que essa leva de brasileiros dos últimos 4 ou 5 anos é totalmente diferente das anteriores, de 10 anos atrás. Então isso foi uma barreira que a gente teve que ultrapassar. Quem chegou há 4 ou 5 anos atrás teve que ultrapassar, e que hoje quem está chegando agora realmente está pegando o melhor. Porque existia sim um estereótipo do que era o brasileiro que chegava na Europa como um todo e aqui em Portugal, que hoje já não se fala disso, porque hoje já entenderam que quem chega são brasileiros que em geral são famílias e que não estão aqui para pegar emprego de ninguém, nem nada disso nesse sentido, não é? Muito pelo contrário, traz o dinheiro, traz o recurso para poder investir no país. Então se mudou um pouco essa visão, e isso é muito positivo para quem está chegando agora. Simone, é muito interessante isso que você está falando, que tem sido uma constante essa observação de que agora os brasileiros estão sendo mais respeitados, os brasileiros têm vindo recentemente com propostas de trabalho, com outro olhar, né, sobre Portugal. Isso tem sido uma constante, uma observação constante em outras entrevistas que eu tenho feito exatamente com brasileiros que vivem em Portugal, nessa série especial que eu estou fazendo. Então, você acha que mudou já o olhar do português sobre o brasileiro? Tá mudando. Sim, está mudando. Eu acho que assim, a gente ainda tem um caminho aí pela frente, porque realmente foi um momento muito crítico, né? Essa que foi há mais ou menos 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde realmente os brasileiros que chegavam em Portugal, na sua grande maioria, não quer dizer que sejam todos, mas na sua grande maioria, eram pessoas que vinham em busca de emprego. E aí, claro que dentro dessa perspectiva, como não havia emprego, não é? O que acontecia? Aumentava algumas incidências, né? Vamos dizer, por exemplo, a prostituição aumentou. E vinha, claro, com um número muito, muito grande de brasileiras. Aí o pessoal fala, não, mas não existe prostituição de outros países. Existe, mas o que aconteceu? Foi uma quantidade tão grande num curto espaço de tempo, que isso virou uma característica da mulher brasileira. Imagina que situação. Então a gente chegou, e aí, claro, poxa, tá vindo de novo, né? E aí para mudar essa situação, para mudar essa visão geral, principalmente da mulher, eu falo como mulher,
a gente teve que impor realmente um respeito, mostrar o que nós somos e como nós somos, que nós somos sérias, que nós somos trabalhadoras, que a gente não tá afim de pegar marido de ninguém, né? Porque tinha essa coisa de que, não, porque a brasileira veio para pegar marido, então não sei o que, aquela palhaçada. E nada disso, a gente não tá interessada nisso, a gente não veio em busca disso, a gente veio em busca de qualidade de vida, de saúde, de segurança, de educação para os filhos, enfim. Então, começaram realmente a enxergar nós brasileiros, e agora eu falo exclusivamente das brasileiras, de uma forma diferente. E realmente, assim, eu posso falar por mim, eu sou muito respeitada e nunca me aconteceu nada que me levasse para esse caminho, sabe? De me confundirem ou que... Não que seja um problema, mas de falarem, não, veio para essa finalidade, ou então quer casar com português para poder ter cidadania. Não, gente, tem jeito muito mais barato, muito mais econômico. Não tem necessidade disso. E como é que você mata a saudade da tua família que ficou aqui no Brasil? O que a gente sente falta do Brasil, na verdade, além das pessoas, né, é da energia, né? O Brasil tem uma coisa que não se acha em lugar nenhum do mundo. É uma coisa inexplicável. Eu falo pro pessoal, que eu falo assim, gente, pelo menos a cada 2 ou 3 anos você tem que ir lá só recarregar energia e voltar. Só um pouquinho. Se tiver essa possibilidade, é sempre bom. Hoje, pra gente, como eu tenho uma família numerosa, então pra gente vale mais a pena, por exemplo, trazer os meus pais, trazer o meu irmão, trazer, sabe, do que ir todo mundo pro Brasil. Então a gente acaba fazendo, e ainda eles vêm e passeiam por aqui, né? Sim, o que é muito legal também, né? Eu quero saber se você leva seus pais para um dos pontos turísticos aí mais disputados, que é o Santuário do Bom Jesus do Monte, que tem uma escadaria que tem 573 degraus. E como você leva o pessoal para subir essas escadas? Olha, eu levo, mas geralmente eu faço assim. Quando são os pais ou o pessoal que não aguenta subir a escada, a gente vai lá no funicular. Né, que é o tal do bondinho, né, que sobe, que vai até lá ao topo do morro. E esse bondinho, né, só dando uma curiosidade aqui, porque eu faço meu dever de casa, Simone, para enriquecer aqui para os meus ouvintes, meus estimados ouvintes. Esse bondinho, ele é um dos mais antigos do mundo, esse elevador do século XIX, e é um dos únicos do mundo que ainda funciona com um contrapeso, que é um contrapeso de água. Então é muito antigo mesmo. É verdade. É muito interessante isso. É bem antigo, mas ele funciona legal mesmo. Funciona ok, de verdade. Dá para ir lá em qualquer época do ano, tá funcionando, tá tudo direitinho. Cara, também 573 degraus, só para ter uma ideia, quem é do Rio, tem um ponto alto lá que é a Igreja da Penha, do Rio de Janeiro, que o pessoal até faz promessa, que é subir as escadas, a escadaria da Igreja da Penha, é uma promessa recorrente para os cariocas. São 382 andares, quer dizer, já é coisa pra caramba, para a pessoa colocar como promessa. Aí são 573, não é pouquinho não. Exatamente. Então, assim, aí eu levo o pessoal que não aguenta, vai de bondinho, né? Sobe de funicular. Quem aguenta, vai na escada. A gente vai de escada, porque senão não tem graça, né? Tem que ir lá, tem que ir parando e vendo. Porque ele vai... à medida que a gente vai subindo, tem uma vista diferente da cidade. E é realmente muito bonito. E muita gente vai no Bom Jesus para fazer exercício mesmo. Ele é um ponto de exercício. A galera vai subir escada mesmo para se exercitar. Todo mundo com as coxinhas durinhas, né? Exatamente, a gente tem essa vantagem aqui, né? E além desse ponto turístico, tem algum outro lugar bem bacana aí que só quem mora aí em Braga conhece? Conta pra gente. Olha, assim, em Braga, o que a gente gosta muito é realmente de explorar o centro histórico. Porque o centro histórico ele realmente é muito bonito, ele é preservado, tem o Arco da Porta Nova, que é maravilhoso, depois tem a Praça da República, que tem o chafariz, que também é muito bonito, está sempre decorado. Braga é uma cidade com muitas festas, então sempre você vai encontrar alguma coisa muito legal mesmo. Claro que a pandemia estragou um pouco esse negócio, mas agora as coisas estão voltando
ao normal, não é? Então, depois a gente tem a Avenida da Liberdade, que é uma avenida linda, florida, que a Câmara, né, que seria a prefeitura, muda essas flores de acordo com a estação do ano, então é magnífico também. E você disse, Simone, que tem muitas festas, mas é uma cidade muito religiosa também, são festas religiosas. A Semana Santa aí diz que é uma comemoração incrível, né? Exatamente, exatamente. E assim, a Semana Santa vem muita gente da Espanha para cá, porque realmente é muito famoso, é muito conhecido, tem toda uma programação de Semana Santa, muitas apresentações, realmente é uma coisa muito bem organizada e estruturada nesse sentido. Depois tem festas, por exemplo, tem o São João, que também vem de uma diretriz religiosa, mas é uma bagunça, é uma confusão, é muito gostoso. E assim, o São João é uma festa que as pessoas ficam com um martelinho de borracha, sabe aqueles que faz barulhinho e tal, de criança, dando na cabeça das pessoas conforme vai passando. Então é muito divertido, é muito legal. Tem a Noite Branca. A Noite Branca é uma festa que é feita no final do verão, bem no último final de semana do verão, que é inspirada no Réveillon brasileiro, onde as pessoas se vestem de branco e vai para a Noite Branca. Então, assim, mas não é uma noite, é o final de semana inteiro. Então, é muito legal. Tem muitas festas. Tem depois a Braga Romana, que também tem toda uma apresentação, muita coisa legal mesmo. Tudo acontece nesse centro histórico. Então, durante o ano, tem muito evento. E Simone, assim, as cidades portuguesas, elas também têm isso, com muito orgulho, né, os seus pratos típicos, né? Qual é o prato típico ou o doce típico aí de Braga? Olha, é muito difícil falar de comida aqui em Portugal, né? Porque tudo é muito bom, tudo é muito bom. Braga tem um tipo de bacalhau que é específico, feito aqui, né? Que, na verdade, assim, só quem é dessa região do Minho para provar. Então tem que chegar aqui e falar assim, eu quero bacalhau de Braga, e aí vai ter um bacalhau totalmente diferenciado que só é servido aqui. Em relação a doces, na verdade, Braga não tem alguma coisa mais específica, mas ela traz a cultura do país inteiro, né? Então, por ser uma cidade grande, ela acaba trazendo realmente a cultura do país inteiro. O que acontece é que também tem dias específicos que tem doces ou bolos ou pães específicos de comemoração. Por exemplo, no dia de São Martinho, tem um pão de São Martinho que só vende nesse dia, é um dia no ano. Uau! Me falaram bendito desse pão. Só que me falaram no fim do dia, eu fiquei enlouquecida, andando a cidade inteira. Eu falei, eu tenho que achar esse raio desse pão para poder comer. E é muito engraçado. É um pão como se fosse um pão de leite com um açucarado por cima, muito gostosinho mesmo, mas específico, sabe? Que só vende naquele dia. Então, se não comer aquele dia, não tem mais. Então, tem algumas coisas assim. É muito legal. É muito legal. Essa coisa da cultura é muito bacana, e a gente vai se inserindo e vai realmente se valendo disso e aproveitando, claro, tudo que a cidade tem para nos oferecer. Tem algum costume português que te surpreendeu? Olha, tem uma coisa que me surpreendeu de forma positiva, que a gente não sabia e tal, que é assim, por exemplo, quando você liga para alguém aqui, na hora de desligar a ligação, eles sempre pedem licença. Com licença, antes de desligar. E eu acho isso numa educação, assim fora do comum, porque assim, e eles ficam mesmo, com licença, adeus, com licença, até desligar. Então, assim, eu acho isso de uma fineza que não tem tamanho. Uma delicadeza mesmo, né? Exato. Não vai desligando. Então, isso é uma cultura que a gente acabou adquirindo, né? A gente acabou pegando, que realmente é muito positivo. E daqui de Braga, especificamente, uma curiosidade é que existe, historicamente, né? Os bracarenses foram os primeiros, né, lá no século XVI, se eu não estou enganada, eles foram os pioneiros a deixar as portas das muralhas abertas. Né? Então isso é histórico. Então o que acontece? Quando alguém, por exemplo, sai de algum lugar e larga a porta aberta,
A pergunta é: és de Braga? Porque tem essa mania de largar as portas abertas, entende? Então, assim, é muito engraçado e é uma coisa, é uma brincadeira que se faz com os bracarenses em função dessa... Claro, é uma coisa histórica, mas virou uma brincadeira, porque dizem que os bracarenses esquecem as portas abertas, né? Tipo, você tá saindo de casa, você larga a porta aberta. Você é de Braga, por acaso? Porque deixa a porta aberta. Isso é uma coisa é uma curiosidade bem engraçada aqui da cidade. Simone, o que o brasileiro pode ensinar ao bracarense? Eu digo assim, não só o bracarense, mas eu digo o português como um todo, não é? Porque como é um país pequeno, na verdade, não tem muita diferença regional, né? Para que a gente possa colocar nesse sentido. Mas assim, o que o brasileiro pode ensinar aos portugueses, né? Eu acho que esse nosso otimismo, essa nossa alegria de viver, essa facilidade que a gente tem de ver o lado positivo das coisas. Porque, em geral, o que acontece? Aí você vai falar, por exemplo, de saúde com o português. Ele tá sempre reclamando. Ele tá tudo ruim para ele. Enquanto pra gente, como a gente vive uma realidade que é muito ruim no Brasil, quando a gente chega aqui, a gente acha o paraíso. A gente acha esse assunto em específico muito superior. Mas eles vêm com um pessimismo que a gente não tem. Então, assim, eu acho que o que o brasileiro pode realmente ensinar é realmente essa coisa do ver o lado bom das coisas, ver o lado positivo das coisas. E o contrário, o que o bracarense pode ensinar ao brasileiro? O que a gente tem que aprender com eles? Eu acho que essa coisa do ser mais direto, não ficar com rodeios. Depois de um certo tempo que a gente mora aqui, a gente acaba ajustando isso e acaba entrando realmente nessa cultura. O não é não. Não é não, sim é sim. Não, mas poxa vida, me convidou. Não dá pra ir, não tá afim. É não. Sabe, não tem essa coisa do ficar rodeando, do ficar arrumando desculpa. É muito mais fácil e é leve até pra gente. A gente fica mais leve, a gente fica mais aliviado, sabe? Com essa possibilidade, com essa facilidade de dizer não. E o brasileiro, a gente tem a mania parece que vai magoar, disser não. E não tem nada a ver. Eu me lembro quando eu tenho a família do meu pai é espanhol, e a família na Espanha, minhas tias e tudo, e minhas tias já têm uma idade, e quando eu fui visitá-las a primeira vez, aí na hora de despedir, eu falei assim, vamos ver se vocês vão ao Brasil, mas aquele jeito assim, né, espero tanto que vocês deem um passeio lá no Brasil, mas você tá falando, você até sabe o quão difícil seria eles saírem lá da aldeia, eu já com idade, e ela, não vamos não, sabe assim, e é isso, vai ser difícil, não, e não é que não queira ir, não é, sabe, não é nada disso, é só que tá dizendo, olha, ela até falou, não, acho que vai ser muito difícil a gente pegar aqui um avião e ir até lá, acho que vai ser, vem de novo você, sabe, e é isso, né, e tava sendo muito sincera, e até pela idade tudo, eu saberia que seria difícil, mas a gente faz aquela sala, né, aquela coisa que não é muito correta, realmente tão melhor você ser direto, eu tenho aprendido a fazer isso também, mas não é, culturalmente a gente tem aquela coisa assim, aparece lá em casa e não dá nem o telefone, fica tudo muito bem no ar, né? Sim, a gente é dramático, né? A gente leva pro pessoal e não tem nada a ver, né? É isso também, né? Não falou não pra gente, meu Deus do céu, não me ama, não gosta de mim, mas não é nada disso. Eu adoro essa coisa direta, assim, um termo que eles usam muito aqui, que no começo eu estranhava muito, é assim, eu falava não sei o quê, não interessa. Como assim não interessa? Tá magoando meu coração, não interessa. Mas não é habitual, é normal falar não interessa para tudo. Então, são coisas que... Mas depois que a gente aprende a usar isso a nosso favor, isso é libertador, é maravilhoso. Porque realmente a gente consegue dizer com muita facilidade, não vou, não dá, vamos marcar outro dia e tá tudo bem, ninguém vai ficar chateado com você. Não é pessoal, você tá só administrando a sua vida. Exato. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender e usar e não ficar envergonhado e nem com nenhum tipo de dificuldade, numa coisa assim por conta disso. Isso aí.
Para encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem ou passar seus contatos para quem quiser, enfim, entrar em contato com você? Hora do recadinho. Bom, para as pessoas falarem comigo, não é? Tem alguns canais, né, para poder me encontrar. A minha empresa é a Horizonte Portugal, então nós temos o site www.horizonteportugal.pt. Fora isso, também as pessoas podem me seguir através do Instagram, que eu mostro mais o dia a dia, né? Uma coisa mais informal, não é? Através do @SimoneBergamin. E quem quiser assistir os meus conteúdos através do YouTube, tem o canal Morar em Portugal com Si Bergamin. E assim, o recado que eu dou para as pessoas que querem vir para Portugal, e aí, no caso, para morar, né, que pensam, porque ainda tem muita gente que tem essa ideia de vir morar em Portugal, é que se faça um planejamento muito bem estruturado. Não dá para vir na louca, né, com pouco dinheiro, com pouca reserva financeira, porque as coisas demoram a acontecer. O tempo de Portugal é muito mais lento do que a gente está acostumado no Brasil. No Brasil as coisas acontecem muito rápido. Aqui o tempo é totalmente diferente. Então as coisas são realmente mais devagar. Então é importante que se faça um planejamento financeiro para pelo menos um ano, né, considerando todas as despesas, aluguel, comida, transporte, vestuário, enfim, todas as despesas. Porque se nada acontecer em um ano, o que é muito difícil, porque a gente corre atrás, mas pelo menos você tem aquela reserva e você vai ficar tranquilo. Você vai, porque assim, a imigração já é uma coisa muito difícil. Afeta muito o nosso psicológico. Se a gente tiver mais essa preocupação financeira, assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, você já vai ter muita coisa para tratar, para cuidar. Então, essa tem que estar ali reservada para te garantir aí pelo menos um ano de tranquilidade nesse processo. Beleza, sabe os conselhos. Valeu, Simone. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá? Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau, beijos!